Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz. Que bom que estamos juntos, ligados, sintonizados aqui na Rádio Sara Brasil FM, a rádio que é pura unção de Deus. Um bom dia para você que nos acompanha, nos segue, nos ouve, que chegue até você a graça do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelas rádios, por estarmos na Rádio Sara Brasil em Porto Alegre, Floripa e São Paulo também. Um abraço ao Denis, um abraço a todo mundo que nos ouve e nos acompanha. Bem-vindo ao nosso programa, que Deus te abençoe. Bem-vindo, Bispo Robson, bom dia. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia a todos os nossos ouvintes de São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis. Bom dia a todo o Brasil, né? Todos que nos ouvem pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente, né? Nós temos acompanhado o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Deus possa ter misericórdia, fortalecer os que estão ali, né? O negócio ali, as chuvas e todo esse momento tem sido desafiador ali, né? Parece que a chuva lá do Rio Grande do Sul chegou aqui na minha terra. Chegou em Criciúma, olha, muita água caindo, muita chuva, sem parar. Chegou o bispo mais gremista do Brasil, natural de Curitiba, cresceu em Cianorte, hoje está em Maringá, um homem que tem paranaense por fora, mas tem um coração carioca. Bom dia. Rapaz, bom dia. No Rio de Janeiro eu passei lá uma vez, foi o suficiente para me apaixonar, né? Lugar bonito demais. Ele é zoador, gente, ele me zoa, por isso que ele é carioca, é zoador. Não sou nada, rapaz. Trato com o maior respeito cada um dos meus amigos. É isso aí, Vaso. Graças a Deus. Um abraço aí para o pessoal de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, todo mundo que entra conosco aí pela internet, pelo YouTube, que nos ouve no Spotify, Deezer e outras plataformas, Apple Music, etc., né? Estamos aí em todo o planeta, graças a Deus. Olha só, Cida, bom dia, Cida, Deus te abençoe, bem-vinda. Lá de Nova Veneza. Nova Veneza é uma das cidades a mais italiana de todas as cidades de Santa Catarina. Ela é paulista, viu? Deus abençoe você, o Clécio também ali com a gente, o Osmar. Bom dia, Osmar, Deus te abençoe. Barbearia Dom Rafael. Onde é essa barbearia, hein? Maringá, Paraná, melhor barbearia do planeta. Ah, é? Legal. Quando eu por aí, eu vou aí, então. Aí, não chegou... Eu preciso aqui cortar o cabelo com o pessoal lá. Chegou o reverendo. Bom dia, Bispo Hugo. Bom dia, Shalom. Deus abençoe os ouvintes da Sara Brasil. Bom dia, Bispo Robson, Pastor Kennedy, Bispo Paulo. Deus abençoe. Amém. Estamos felizes, né, Bispo Robson? Ganhamos mais uma ontem, né? Nossa, não mexe nisso não, Kennedy. Que vexame, irmão. Maracanã chega de 1-0. Gente, ganhamos da manifestação do Lula. Tinha mais gente no Maracanã do que na manifestação do Lula, não é verdade? Ganhamos. Né? Ganhamos, gente, concorda comigo? Olha só, o time de quantos milhões de reais e o outro time não tinha nem. O outro era manivela, o outro time. Tinha mais gente no Maracanã do que aí em São Paulo comemorando o Dia do Trabalhador. Né? Puxa, eu achei que isso, ontem vi uma pelada, é o trem feio. Não estou falando eu estou falando do número de pessoas, Bispo Hugo. Eu sei, eu entendi, mas eu estou querendo fixar no que me interessa. Esse negócio aí não me interessa, não. Ai. Bom dia, gente. Vamos lá? Vamos lá. Hoje é dia de culto em Moema, se lembrar aí os queridos de São Paulo. Hoje é o dia que pela graça e misericórdia, permissão de Deus, estaremos, eu e a Gisela, às 8 horas da noite em Moema. Sara Nossa Terra Moema, entra no Google aí que você vai achar todas as dicas para chegar lá. E o Congresso de Mulheres, antes do Bispo Paulo falar, como é que foi aí nas igrejas? Muito bom mesmo, graças a Deus, né? Nós fazemos em vários locais.
Nossa regional tem várias coordenações, inclusive o Robson é uma delas, e eu vi que o evento do Robson foi uma bênção, eu vi Verdade, foi mesmo. Pelas foi muito publicações. Tivemos também em Interlagos, tivemos lá no Morumbi Sul, e tivemos no Brooklyn, e tivemos aqui na Zona Norte. Foi bênção. As mulheres cuidam dos detalhes, né? Me lembra assim, aquele jogo imobiliário, né? Brooklyn, que mais? Interlagos, não era? No Sul, Zona Norte. Ele vai falando, me lembrou o jogo do Banco Imobiliário aí. Quem jogou isso aí vai lembrar também. O Bispo João está aguardando aí, Denis. O Bispo João está aguardando. Vamos lá, Bispo Paulo, a bola é tua, está chegando meu Bispo moderador. Bom dia, Bispo João. Bom dia, Bispo João. Bom dia. Seja bem-vindo. Bispos Robson, Hugo, Paulo Renato, Pastor Kennedy. Bom dia, ouvinte da Sara Brasil. Bom dia, Denis. Muito bem, gente. Vamos começar aqui. Hoje a pauta é minha, né? Mas antes de entrar no assunto que eu selecionei aqui, sei lá, querem comentar o Dia do Trabalhador e tudo que aconteceu nele? Foi surpreendente ontem, né? O meu comentário é esse. Tinha mais gente no Maracanã do que aí em São Paulo ouvindo o presidente, né? Pois é. Muito mais. Não devia ter nem 3 mil pessoas ali. Misericórdia. Estão batendo duro nisso, né? Você falou a palavra certa, Paulo Renato. Foi surpreendente até para o presidente. Foi. E a consequência de tudo isso, né? A gente vê, infelizmente, um governante sem povo, que não tem o mínimo interesse de ouvi-lo, até porque... Não, o desastre é o local. O local foi muito infeliz, né? Lá é longe pra caramba. O estado do Corinthians, né? É um local muito... É a zona extremo leste de São Paulo. Então, é uma região muito distante. Muito distante. Mas é populosa, né, Bispo? A questão da população não ter participado, ali é uma região extremamente populosa. Sim, mas se você pensar em área central de São Paulo ficou meio deslocado, né? Tanto que os eventos que são feitos são aqui no campo de Bagatelle, que é ao lado do centro de São Paulo, que é aqui perto de Santana, né? É Santana, na verdade, o campo de Bagatelle, que é uma região que todas os eventos gigantes, inclusive era ali que eles faziam, 1º de maio, aqui no campo de Bagatelle, sempre historicamente foi aqui. E dessa vez eles fizeram lá no campo do Corinthians, lá no Itaquera. No estacionamento, né? Do campo lá. Quando eu vi a notícia que ia ser lá, eu já achei estranho. Eu nunca fui lá, eu estive em São Paulo já várias vezes, né? Não conheço de rodar em São Paulo o suficiente para entender a distância da área central até Itaquera, mas a gente ouve falar, principalmente quando foi inaugurado o estádio, né? Foi notícia aí para todo lado e falava-se também da distância onde o estádio ficava. Eu confesso que, assim, à primeira vista, eu achei estranho, né, o local, mas em se tratando de, digamos assim, um suposto reduto, né, e, ao mesmo tempo, vamos imaginar que outra pessoa aí tivesse marcado alguma coisa desse tipo, não consigo lembrar de alguém para referência, vamos pensar, Bolsonaro, né, de repente, ele marcasse em Itaquera um encontro, como é que seria? Ia dar umas 3 mil, 5 mil pessoas, mais ou menos? Como é que seria, né? Anunciando isso aí com um certo tempo de antecedência, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que o resultado ia ser outro, né? A gente sabe disso. Então, eu não acredito que o local em si tenha impactado tanto na baixa procura do evento, né? Até porque é um evento do Dia dos Trabalhadores, né? Que já tem uma tradição aí de celebração desse grupo, e, enfim, deu no que deu, né?
foi um evento fracassado, reconhecido pela pessoa do próprio presidente, e é lógico que ele jogou a culpa na organização e na escolha do local e etc. Mas, para mim, o grande destaque não foi só aquilo que a gente já esperava, um evento sem gente, né? O que para mim foi um grande destaque foi o fato de que, assim, como conhecedor do setor político e como bacharel em direito, né, foi, para mim, o crime eleitoral que foi praticado ali, de tal forma que nem o José Eduardo Cardoso, antigo ministro da Dilma, colaborador do PT de muitos anos, né, um dos caciques deles aí, em debate com Caio Coppola, não conseguiu defender, pelo contrário, teve que admitir e falar, vamos ver o que os advogados do PT vão fazer para sair dessa. Né? Nós estamos com um especialista aqui na área eleitoral, aqui, né? Pois é. Nosso moderador, ele vai dar a opinião dele. Seria a minha pergunta, né, para o Bispo João, na experiência dele, profissional, né, o que se pode falar legalmente sobre o ato cometido pelo presidente ao fazer campanha e pedir voto ao Boulos? Se pedir voto, ele não pode. Né? Pedir voto é ilícito, não chega a ser um crime eleitoral, né? É um ilícito eleitoral passível de multa, né? Também não é suficiente para impedir ou tornar ele inelegível, né? Mas é uma propaganda eleitoral antecipada. A propaganda eleitoral antecipada é uma infração, né, do processo eleitoral e gera multa, né? Ele certamente vai ser multado por conta disso, vai ter que ter um processo, né? E vai ter é óbvio que ele vai ter um desgaste, né? Porque certamente vai ser condenado, né? Assim, pelo menos aparentemente essa é a impressão que eu tenho, né? Mas não há dúvida, né? Você pode até... Hoje em dia é um pouco mais liberal a legislação eleitoral com relação à pré-campanha. As pessoas podem se manifestar, falar sobre alguns temas, mas não pode pedir voto de jeito nenhum, né? Eu não vi, né? Vou ser bem honesto, eu não vi qual foi a manifestação dele. Mas se ele pedir o voto, certamente ele vai ser processado, seja pela oposição, seja pelos outros pré-candidatos, certamente vão mover uma ação eleitoral contra ele, né? E vamos falar em abuso de poder político também, né? Porque por ele ser presidente da República, né? Mas eu acredito que vai ficar assim, pela experiência que eu tenho desse tipo de processo, vai ficar no campo da propaganda eleitoral antecipada, né? Que é um tipo de propaganda ilegal, passível de multa, né? Mas, João, quem julga, quem vai apresentar a acusação é o Ministério Público Federal, é isso? No caso de prefeitura, né, se for a eleição municipal, começa no primeiro grau, é o juiz eleitoral que julga, né? Se fosse uma eleição presidencial, aí sim seria a Procuradoria-Geral, né? Mas como é um caso de prefeitura, a competência é do juiz eleitoral de primeiro grau. Né? É estadual, então? Isso. Ah, tá. O juiz, a Justiça Estadual atua como justiça eleitoral no primeiro grau, né? É uma função federal que eles agem por delegação, vamos dizer assim, né? Porque quando foi criada a Justiça Eleitoral não havia capilarização suficiente da Justiça Federal para abarcar essas funções, né? Então, a solução que o legislador encontrou foi delegar essa função para os juízes estaduais nas comarcas, né? E aí eles ficaram com essa função eleitoral que, por tradição, acabou ficando com eles, até porque eles não querem abrir mão, né? Porque tem uma gratificação eleitoral gorda, né? Ninguém quer abrir mão dessa gratificação eleitoral. E aí ficou, por tradição, com a Justiça Estadual, a função no primeiro grau, né? No segundo grau é do Tribunal Regional Eleitoral, que tem uma composição diferente, né? Quando é governador, deputado, é o Tribunal Regional Eleitoral que atua, né? E aí o Tribunal Regional Eleitoral é formado por 2 advogados,
né, que atuam como juízes eleitorais do tribunal. Dois desembargadores, um juiz federal, né, e um juiz estadual. Um juiz estadual, um juiz federal, 2 desembargadores e 2 advogados. É a composição do Tribunal Regional Eleitoral, né? Pois é. Mas é uma função federal, né? Que, por tradição, foi, de uma certa forma, assumida pela Justiça Estadual, né? Uhum. Bom, o quadro está armado, né, Bispo? Você não viu a cena, então, ainda? Os comentários aqui são interessantes, hein? Uhum. O Alckmin com boné da CUT, entendeu? Quem diria, é verdade, viu, Márcio? Verdade. Bispo Arthur, perderam a vergonha e não tem mais escrúpulos. Concordo também com ele, entendeu? Grande general, bispo, um abraço. A galera aqui comentando com a gente, hein? Aproveitando aí, pessoal do YouTube, deixa um likezinho aí, ó. Isso ajuda a impulsionar e a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Ser entregue para mais pessoas, torna a gente mais relevante. Enfim, bom, o quadro está aí. Vou falar agora como político que fui, né? Eu com experiência de 5 campanhas eleitorais aí em 2 esferas, né? Tanto na municipal quanto na estadual. Esse pessoal tem dinheiro, tá? É um pessoal que tem dinheiro. De acordo com Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em entrevista concedida há alguns anos atrás, ele disse que o PT teria dinheiro para disputar eleições nos próximos 50 anos sem se preocupar. Tá, isso, aspas, tá? Quem disse isso foi o ministro Gilmar Mendes, essa entrevista tem nas redes aí para poder ser vista. Baseado em que ele falou? Lembra? Baseado no tempo da Lava Jato e das denúncias de corrupção e dinheiro ilícito, e caixas 2, etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Né? Na experiência que eu tenho, né, eu sempre fui meio cavaleiro solitário, claro que eu tinha que ter partido para poder fazer minhas disputas, mas eu não era do tipo que ficava me sujeitando a certos desmandos ou esquemas e etc. Mas eu percebi uma coisa, que quando o grupo político tem o lastro financeiro para poder fazer as coisas, às vezes, eles acabam aceitando cometer algumas infrações nesse nível, sabendo que talvez as complicações não serão mais drásticas, né? Mas eles fazem isso porque sai mais barato pagar a tal da multa, tá? E do que perder a oportunidade do momento. Só que eu acho que, partindo de quem partiu, o deslize foi muito grande. E para quem já está com uma imagem tão negativa quanto está, isso só piora o quadro, cada vez mais. E a gente não sabe até que ponto, né, o establishment, ou, digamos, o sistema, que acaba sendo um pouco condescendente, dando um pouco de lastro, a qualquer momento não vai se cansar desse excesso de confiança, né, a ponto de cometer ilícitos desse jeito, que são, digamos, para quem tem experiência política que tem, digamos assim, que seria a título de erro, seria algo assim mais do que primário. O José Eduardo Cardoso, como eu disse, né, assisti o debate dele com o Caio Coppola, no canal onde eles são inquiridos, e ele pegou e falou, quem conhece o presidente sabe, né, aquele jeitão dele, ele vê muita gente, vê o povo, primeiro não tinha tanta gente assim, né, mas vê o povo e não sei o que, ele se empolga, e aí ele fica meio verborrágico, aí quando vê ele já falou, ele não negou o ilícito, ele admitiu o ilícito, mas ele pegou e levou para esse lado, foi uma distração por conta da empolgação de momento. Mas a experiência é muito grande, né? Para a gente acreditar nessa tese aí. A não ser que a gente considerasse o fato que a pessoa já não está mais associando muito bem as suas próprias ideias. Aí tudo bem.
Aí eu levaria para um lado mais fisiológico, compreendendo dessa forma. Mas, enfim, esse é o quadro. Quem quer falar, Robinson, um pouquinho aí sobre o cenário? O que eu vejo é que agora temos que esperar para ver as consequências, né? Porque as consequências, por exemplo, para a direita têm sido muito, muito firmes. Vamos ver agora, né? Qual vai ser as consequências? Falar, eles falam, todos eles, né? E consequência é multa. O presidente, multa. Não é a primeira, não. Pena Mas de multa, vamos ver as consequências. Eu agora quero aguardar para ver qual vai ser né, as consequências desse ato de ontem. O desfecho. Uhum. Desfecho, tecnicamente falando, Bispo João aí, com toda a expertise dele, né? Eu com o meu conhecimento. Mas vai ser que nem o jogo do Flamengo ontem, vai acabar tudo xoxo, sem graça. Vai ficar igual o jogo do Flamengo. Porque assim, as consequências, elas não vão entrar apenas no campo, vamos dizer assim, né, no campo técnico. Né? Não é apenas a multa. Tem uma consequência também política. Né? O próprio evento em si, né, a falta de participação do povo, né, e a queda, vamos dizer assim, né, nas pesquisas da parte, né, de popularidade do presidente, de aprovação do presidente. Então, isso daí vai produzir alguma coisa. Eu imagino que tem consequências no campo político, na imagem, principalmente. Então, eu quero aguardar os próximos, vamos dizer assim, os próximos eventos. O que vai ter, né, o que se desdobra disso. A questão técnica é a multa, o Bispo João já colocou isso de forma clara. A multa pode ser administrável, é o que você colocou muito bem, mas eu quero ver no campo político, porque nós temos uma eleição daqui a pouco. E essa eleição que vai acontecer no final do ano, é novembro, né? Novembro, né? Para prefeitos. Essa é que eu quero ver como é que está a disposição do povo. Sinceramente, eu olho para o quadro político e eu quero ver se o povo amadureceu no sentido de escolhas, né? E isso vai refletir agora nas eleições para prefeitos. Se realmente o povo vai tomar isso e dizer, não, eu quero fazer uma análise mais, vamos dizer assim, né? Eu vou analisar melhor, eu quero avaliar melhor, eu quero trabalhar isso de uma maneira diferente dos outros anos, porque existe um pouco de negligência nas questões eleitorais, né, por parte do povo. E eu imagino que tudo isso está amadurecendo o povo, para que tenha uma qualidade maior na hora de votar. É isso que eu espero, realmente é isso que eu estou aqui orando e pedindo a Deus, né, para que as escolhas do povo sejam mais coerentes e nós tenhamos um efeito muito melhor, né, de qualidade de políticos para a próxima eleição. As escolhas, né? A lei fala o seguinte: não configura propaganda eleitoral antecipada, na linguagem da lei, né? Declarações que não envolvam pedido explícito de voto. Não configura a menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E aí a lei coloca vários atos, né, que podem ser praticados mesmo antes da campanha, né, que começa no dia 15 de agosto. Né? 15 de agosto é o início da campanha, mas se houver pedido explícito de voto, uma manifestação de pedido de voto, é propaganda eleitoral antecipada, passível de multa até R$25 mil. Vai quebrar o PT esse valor aí. Não vai disputar mais nada. Esse aí que é o problema, né? Vocês entenderam o que foi que eu disse quando eu falei que a multa vale a pena o ilícito? É isso que eu estou falando. As sanções, elas são irrisórias. Então, vai perder um palanque daquele por causa de 25 carniças? Não vai, né? Tem vários comentários aqui no chat, né? Inclusive, tem o Omar, que é da Zona Norte. Abraço, Omar. Deus abençoe. E, entre outros aqui, Márcia Bispo, tem Lisiane Rosa, e o nosso querido Bispo Arthur, né? Nosso ancião de dias lá do Conselho da Sara Nossa Terra, homem de Deus. Beijão, Arthur, saudade. Pai do nosso querido Bispo Paulo Renato, né? A culpa é dele, eu estou aqui por culpa dele. Né?
Tá certo. Bom, não vamos levar esse assunto muito adiante, não. Eu só quis comentar porque é um calor do momento, né? Não tem como a gente deixar passar batido. A pauta sugerida de verdade, vamos começar por agora. Ô, Kennedy, você quer comentar alguma coisa? Desculpa, meu irmão, sobre o fato aí. Meu comentário foi o número de... que havia mais flamenguistas ontem no Maracanã do que no... Se você esquecia desse jogo de ontem, viu? E nos dois casos houve uma decepção muito grande. Porque aquele time do Flamengo, rapaz, acho não sei o que está pior, né? Se é o presidente da República com seus apoiadores. Eu não acredito. Aí eu tô tão assim mal. Não sei se eu posso falar. Eu não acredito que ele vai ganhar as eleições. O atual presidente. Olha isso ontem. É claro que ele não ganha. Eu queria falar no passado, né? Usar o verbo no... Né? Pula essa parte aí. Pula essa parte. Ai. Vamos para frente. Vamos para frente, vamos lá, o que interessa. Eu cruzei esses dias com um vídeo que me chamou a atenção, um Reels, né, de Instagram. Eu sigo aquele canal Guia-me, que é um canal de notícias com viés cristão, evangélico. Só lê o comentário do seu pai aí, agradecendo em relação à minha palavra aí, tá? Entendeu? Ele falou aqui, como já dizia o poeta, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. Isso. Tá certo. Embaixo ele falou assim, eleição não se ganha, se toma. Pronto. Entre aspas, né? Essa frase é de outro ícone aí, conhecido, né? Pois é. Deus me livre. Vamos para frente. Bom, e como eu havia dito, eu estava acompanhando o Guia-me e, de repente, eu me deparei com um Reels, um corte de uma entrevista feita com o Will Graham, que é neto do Billy Graham, grande evangelista, né? E aquilo ali me saltou o coração, porque ele fizeram uma pergunta na entrevista para ele, que é um assunto que sempre permeou meus pensamentos como ministro do Evangelho. Perguntaram a ele se evangelizar era para todos, né? Se o ato de evangelizar era algo inerente a todo e qualquer cristão, né? Independente de ocupação de cargos ou funções, se cada cristão nascido de novo, pessoa convertida ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se essa tarefa, essa missão de evangelizar seria uma missão para todos os crentes em Jesus. Quer começar, Bispo Hugo? Seu áudio. Desculpa, gente, misericórdia, apanhando aqui desse negócio. O Paulo, o que eu acredito, né, que isso está muito entranhado na cultura de cada igreja. Uma igreja que me chama muito a atenção é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem na sua teologia, né, e é algo que você pode perceber que é inerente à cultura deles, a responsabilidade que o livro de Ezequiel fala sobre não ter sangue em suas mãos, né? E por isso existe uma preocupação da membresia em ganhar almas para Jesus. E hoje a denominação gigante, né, aqui no Brasil, é a maior disparada, né, de todas. Por quê? Eu creio por causa dessa cultura muito forte, que faz parte do cotidiano de cada assembleiano, né, de ter que pregar o evangelho como se fosse uma aliança de sangue mesmo que eles têm com Deus. Eles não querem carregar sangue nas mãos de nenhum ser humano que eles cruzaram e não pregaram o evangelho. E interessante que eles não têm muito isso que nós estamos vendo hoje das megas igrejas, né, com baitas estruturas, com LED para todo lado, aquela coisa igual a igreja americana, né, como uma aparência fantástica, né? Eles não têm essa preocupação, não. Aqui, quando eu saio da minha casa, eu passo por umas 4 Assembleias de Deus, todas pequenininhas, assim, porta de garagem,
E é impressionante, né, como eles proliferam em todo o Brasil. Estou dando esse exemplo para responder a tua pergunta. Eu creio que é uma questão da liderança da igreja quando prega o evangelho, né? Quando está ministrando, discipulando. E nós, da Sara Nossa Terra, temos buscado, de certa maneira, né, trabalhar isso nossa membresia. Né? Quem ama, a gente fala muito isso nos nossos cultos, quem ama traz mais um, quem ama chama um, né? E aí o pessoal vai tendo vários tipos de exercícios de retórica para levar o membro, porque sabe o que acontece, Paulo Renato? Eu tenho uma estatística aqui de visitantes na nossa igreja, e o número de visitantes aqui na nossa igreja ela é muito legal. Eu gosto do número de visitantes que nós temos hoje, mostrando que a igreja está em movimento. 91% dos que visitam a nossa igreja aqui na Zona Norte de Santana, 91% são trazidos por amigos e conhecidos. Então, claramente a gente percebe que é o instrumento mais poderoso de evangelização que existe, é o conhecido, o crente no seu âmbito de relacionamento atrair pessoas. Eu não quero falar com isso mesmo, né? Hein? É a convidação. É a convidação. Eu não quero falar que é uma obrigação, mas a verdade é que se você tem vergonha de pregar o evangelho, convida para o culto, convida para a célula. Eu creio que você, por exemplo, eu gosto de saber que a minha igreja, a igreja que eu pastorei, a minha não, né? Ninguém é dono de nada. A igreja que Deus me deu a graça de pastorear com a Gisela, mais de 70% da membresia ganha pela igreja. Ou pessoas que estavam desviadas, ou pessoas que foram salvas pelo nosso evangelismo. São uma média de 30% vem de outras igrejas, são muito bem-vindos, né, os que vêm de outras igrejas. As pessoas vêm por N motivos, cada um tem sua história, mas é muito bom saber que a igreja evangeliza, né? Porque eu creio que o novo convertido, ele é o que traz vida para a congregação. O novo convertido nos ensina a adorar. O novo convertido, ele quebranta o nosso coração, porque ele é apaixonado, ele chora, ele expressa o carinho dele por Deus. E a gente que é mais antigo na fé, a gente pode perder essa prática da intensidade, da paixão, a cultura que existe no meio evangélico, do primeiro amor, né? O novo convertido, ele sempre está te levando a lembrar de quando você se converteu também. E você acaba tendo uma conduta legal, né? Para mim, não é uma obrigação, mas deveria ser uma cultura interna de que todos nós precisamos evangelizar, sim. Muito bom. Bispo João, evangelizar é para todo cristão ou para alguns apenas em específico na igreja? A missão é de todos, né? Mas nós percebemos que algumas pessoas têm mais inclinação para isso. Tem pessoas que são... parece que esse fogo queima mais em algumas pessoas, né? Mas eu acredito, uma questão que eu acho interessante a gente refletir é a questão da teologia, né? Da nossa teologia em relação à salvação, né? Que eu tenho a impressão que se enfraqueceu um pouco, né? Essa urgência com relação à salvação da alma das pessoas. As pessoas até convidam, como o Hugo falou, né? Algumas igrejas convidam mais, convidam menos, mas muito nessa concepção, né, de que as pessoas vão ter uma vida melhor, né, se elas estiverem na igreja. E a igreja perdeu um pouco, né? Eu acredito que, não sei o quanto dá para generalizar isso, mas se percebe uma teologia muito frágil em relação ao inferno, né? As pessoas que são... Nós tínhamos muito essa consciência, eu creio, né, no início dos anos 80, essa consciência que nós estávamos tirando as pessoas do inferno. Uma pessoa que se convertia, ela estava sendo resgatada, né, como diz lá no Paulo, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né?
que é o texto que eu creio que está em Colossenses, né? E essa falta, isso traz uma falta de urgência, né? Talvez nós tenhamos perdido a urgência de resgatar a vida das pessoas, no sentido da salvação da alma delas em relação à vida eterna, né? Há uma crise hoje em relação a isso. Claramente, se não é uma crise consciente na igreja, é uma crise sem as pessoas perceberem, né? As pessoas, elas não acham, né? No fundo, né? É muito difícil você acreditar que aquela pessoa com quem você está convivendo no trabalho, um familiar que você conhece, que essa pessoa precisa ser tirada da boca do inferno. Nós achamos que seria bom ela se converter, a vida dela ia ser muito melhor, ela ia poder prestar uma contribuição para a igreja. Mais ou menos isso nós pensamos, né? Eu creio que talvez se nós conseguíssemos, né? Porque foi quando nós falamos ontem sobre a pregação de Jonathan Edwards, né? Você vê que o foco de toda aquela pregação, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, era a necessidade de salvar as pessoas, inclusive as pessoas da igreja, né, que ele via que estavam indo para o inferno. Quem será que tem razão? Será que somos nós? Né? Quem será que tem razão? Os irmãos do século XVIII, que achavam que as pessoas que não conheciam a Jesus, que não entregavam suas vidas a Jesus, estavam na beira do abismo e iriam ir para o inferno se não fossem resgatadas para Jesus, ou nós que temos essa teologia meio, né? Eu acho que o universalismo entrou de uma forma muito forte, né, nos corações, né, e a gente fala em salvação, mas eu não sei o quanto, né, nosso coração tem essa convicção total, né, de que se uma pessoa não se converter, ela se perde completamente. Eu acho que nós precisamos resgatar isso, né? A igreja precisa voltar a ser essa voz profética, né, de arrancar, não é trazer as pessoas para elas melhorarem de vida apenas, né, ou para prosperar, ou para serem curadas, ou para melhorar o casamento. Isso é uma consequência, né? Não que isso não aconteça, é uma consequência, mas voltarmos a ser essa voz que... E é uma voz difícil, né, de nós expressarmos hoje, porque quem é que vai ouvir essa pregação? Quem é que está aberto para essa pregação de que você precisa ser resgatado da boca do inferno? Pois é, é verdade. Precisamos pensar muito sobre isso como igreja, né? Não apenas como Sara, como igreja. Ô, Bispo Robinson, à luz de Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. À luz dessa palavra do Senhor Jesus, digamos, as palavras mais importantes do ministério dele, foi aquela que ele disse, as últimas que ele disse enquanto estava entre nós na terra, né? Ele se dirigia ali, no caso, aos 12, aos seus discípulos, né? A pergunta o fato dele ter se dirigido naquela ocasião aos discípulos, em específico, que caminhavam com ele, torna essa missão do ID, do pregar o evangelho, da evangelização, algo específico de pessoas de maior grau de autoridade dentro do contexto de igreja, ou é para todos? Olha só, eu vou aproveitar o que o Bispo João colocou, vou pegar uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, tá? Que é um ícone da igreja. Olha o radicalismo e, vamos dizer assim, a forma de pensar da época dele. O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter a outros. Se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Você imagina como é que eram as pregações no século, né? No tempo de Charles Spurgeon e outros, tá? Eles não colocavam essa responsabilidade sobre só pregadores, sobre nomes, né? Sobre pessoas que têm aí títulos e, enfim, renomados, conhecidos, evangelistas ou pastores. Ele está dizendo isso para a igreja, para todos.
instinto, ele chama de instinto do convertido, né? De um homem convertido. Por quê? Porque uma vez que ele se converteu do quê? Qual que é a questão? Vamos lá. Eu ia para o inferno, eu estava, né, no caminho de destruição. E eu não quero minha mãe caminhando por esse caminho, eu não quero meu irmão caminhando, né, por esse caminho, eu não quero ninguém dos meus relacionamentos, amigos, pessoas queridas, correndo o risco de ir para o inferno. Misericórdia, eu não quero, eu preciso falar de Jesus para eles. É assim que sente deveria todos os cristãos sentir, né, no coração, ter esse instinto, que ele chama de instinto, né? Então, o que Jesus falou para todos. Ele direcionou, claro, para os discípulos, porque eram os primeiros que estavam comissionados, andaram com ele, eram testemunhas de todas as obras de Jesus, estavam iniciando a igreja, ali era o início da igreja, mas a palavra é para todos, todos. Nós temos que caminhar, né, dentro dessa perspectiva e resgatar o que é de verdade ser um convertido, e me convertir do quê? Para onde eu estou indo? Né? Qual é o futuro? Ué, se todos nós temos consciência de que existe um futuro melhor ou pior, e basta uma escolha, então vamos fazer a escolha correta, né? Vamos trabalhar essa escolha da maneira correta. Se apegue com Deus. Quem me ouve, eu digo a você, só tem essas duas realidades. Você vai ter que fazer uma escolha, e essa escolha passa por entregar a tua vida para Jesus Cristo. É isso que diz o Evangelho. Se você não crê no Evangelho, também é uma escolha. Mas o que diz o Evangelho, o que diz Jesus, o que diz os apóstolos? Por que ir e pregar o Evangelho? Mas, né, o povo, por exemplo, o povo judeu não tinha essa obrigação de pregar o Evangelho. Até a vinda de Jesus, eles não tinham a obrigação de pregar o Evangelho. Bastava ser praticante do judaísmo, né, ou participante daquele povo, ok. Isso também, se não fosse, eles não era uma preocupação, não tinham essa, vamos dizer assim, essa incumbência. A partir da revelação de Cristo, né, a partir, né, desse ponto que dividiu a história e desse entendimento de eternidade, é que nós temos essa responsabilidade, e é muito grande. Muito bom. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Eu li muito Spurgeon durante um período, e lendo Spurgeon tinha uma impressão de que se eu não evangelizasse, eu estaria em pecado. Literalmente. Ele é do século XIX, né? Pois é. Jonathan Edwards é do século XVIII, quer dizer. Uhum. Movimento de santidade, né? Spurgeon é movimento de santidade. Você vê que era um outro evangelho, né? Será que nós estamos pregando outro evangelho? Meu Deus do céu. Paulo fala, não existe outro evangelho. Então, aí será que entra aquela condição de Laodiceia, de igreja morna? Porque existe dentro do conceito teológico que cada uma daquelas igrejas do Apocalipse, né, é um tempo que, vamos dizer assim, um período que a igreja viveu, né? Existe esse entendimento, tá? É um dos entendimentos. Quando se escreve aquelas cartas, Jesus manda escrever as cartas, né? Sabemos que historicamente as igrejas existiam, provavelmente eram os problemas que enfrentavam cada uma daquelas igrejas, mas também profeticamente pode ser um tempo de cada igreja. Aí o que se coloca duas últimas igrejas, né, que é Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia, não é isso? Que pode ser o nosso período, né? E Laodiceia é que preocupa, né? Porque diz que é uma igreja morna. Ela pensa ser rica, mas é uma igreja morna. Pois é. Para a gente fechar nossa rodada aqui, nós ainda temos, na rádio aqui, temos 9 minudos, né? No YouTube a gente fica 2 minutos. Eu só queria fazer um comentário. Só um comentáriozinho rápido. Tranquilo. Eu estava vendo um artigo sobre o que eles chamam de igreja... É difícil traduzir, né, essas igrejas do tipo da igreja do Bill Hybels, né, que eles chamam de seeker sensitive, né, que é a igreja que procura agradar, né, procura não ofender os incrédulos, né, eles procuram pregar de uma forma não ofensiva, e usar de técnicas que atraem as pessoas, né?
É interessante que esse tipo de igreja ela atrai mais gente, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que são atraídas, elas se acostumam, né, com uma estrutura de uma igreja voltada para agradar elas, né? Então, isso cria um discurso, vamos dizer assim, uma necessidade de você... isso criou nas igrejas, né, uma necessidade de agradar o cliente, vamos dizer assim, né, para não perder o cliente. E isso enfraqueceu a pregação, né? Porque você procura sempre trazer uma pregação motivadora, que vai animar, né? E não toca em certos assuntos que podem chocar ou desagradar a pessoa que está ouvindo. Nós temos muito isso, né, no meio evangélico. Pregadores coach, né? Pregadores coach. Não, até porque hoje a competição é muito intensa, né? As igrejas competem intensamente umas com as outras. E isso é uma realidade que não tem como, não adianta reclamar disso, porque não tem como mudar, né? Essa é a realidade, não vai alterar. É impossível se você não tem, como na Igreja Católica tem como é que fala? Uma unidade, né? de igreja, né? Como no meio protestante, no meio evangélico, você jamais vai conseguir isso. Vão sempre haver várias denominações competindo, né, por membros, né? O que não é o ideal, mas não adianta a gente reclamar, porque não vai ser diferente, vai ser sempre assim mesmo, né? Mas isso cria uma dificuldade, né, porque aquele pregador mais enfático na questão do pecado, na questão do inferno, né? Ele, vamos dizer assim, nesse mercado religioso, né? Ele acaba levando desvantagem, né? Se ele não afinar a linguagem, né? Então, eu creio que esse é o grande desafio das igrejas hoje, ter a coragem de pregar o que tem que ser pregado, e anunciar o evangelho como o evangelho tem que ser anunciado, não ter medo de falar, né, do juízo de Deus, como nós comentamos ontem, alertar para o juízo de Deus, e, ao mesmo tempo, motivar seu povo, né, a continuar a caminhada em direção à terra prometida, né? É interessante, né, como a gente prega muito sobre isso, né, mas como a jornada de Israel no deserto, ela é uma mensagem, ela simboliza muito, né, essa realidade da caminhada cristã, né? E eu creio que nós não podemos abrir mão disso, né? dessa pregação, mas, ao mesmo tempo, quem faz isso vai enfrentar essa realidade difícil da competição mercadológica, vamos dizer assim, né? Aí, nesse comentário, né, das igrejas seeker sensitive, né, a pessoa que escreveu o artigo dizia isso: olha, eu não tenho nada contra uma igreja que procura ter uma linguagem acessível, que chega nas pessoas e tal. Meu problema é esse uso exagerado, às vezes, das técnicas de marketing capitalista, né? De mercado, né? numa área em que nós estamos lutando para salvar a alma das pessoas. Só um parênteses em relação a esse tema que nós estamos falando. Eu estou pensando aqui o seguinte, que a igreja ela está trabalhando para povoar o céu com pessoas lavadas pelo sangue de Jesus e transformadas pelo Espírito Santo, né? Então, seria mais para um campo de treinamento do que para uma casa de massagem. É aquele campo de treinamento do Kennedy lá, né? Perfeito, viu, Paulo? É fantástico. Eu entendo que a gente deveria estar... Esse é filho do Arthur mesmo, né? Esse é filho do Arthur Coutinho. A gente deveria estar num campo de treinamento e não numa casa de massagem. Lembrando que eu servi o Exército, não sei se todos vocês serviram, acredito que sim, mas seja como for, eu me lembro assim que a gente tinha o nosso treinamento, era muito, muito sugado, né? Eu servi em 1990, naquele tempo era sugadão ainda, mas às vezes a gente tinha momentos ali de descontração, onde a gente sentia o sargento com aquela autoridade toda, né? Eu fui treinado por sargento, e aquela autoridade toda, o cara rusticão, né? Mão pesada. Só que
tinha um momento de lazer, descontração, dentro dessa pegada toda, onde a gente sentia ele muito amigo, muito humano perto da gente, assim, bem diferente. Mas dali a pouco, né, passava aquele período, ele, bora, vamos pro treinamento, né, e voltava tudo outra vez. Eu entendo assim, a gente está no treinamento, tem um tempo de massageação mesmo, claro, tem que ter, né, senão não há músculo que aguenta. Mas seja como for, eu entendo que o reino de Deus na igreja, ele precisa ser mais um campo de treinamento do que uma casa de massagem. É isso que eu entendo, né? Mas, enfim, estamos acabando aí, tem 4 minutinhos na rádio. João 15,16 diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Olha que interessante aqui, né? Considerando a interpretação desse texto como para evangelização, né? Vades e deis fruto, quer dizer, ganhe outras almas. Tem uma condicionante ali, né? No final, eu vejo uma condicionante aqui, qual que é? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Estariam, então, os milagres, as bênçãos, atreladas ao ato de evangelizar? Quem evangelizar vai ser mais abençoado no sentido da visitação da graça divina e do poder de Deus? Eu acredito que uma das características de uma igreja que evangeliza, ela vai ver mais milagre do que as outras. Isso é que você está afirmando, eu nunca tinha vinculado esses dois quesitos, né, para que os milagres, para que as orações sejam respondidas. Mas uma igreja onde tem mais novos convertidos é uma igreja que você vê mais ação do céu mesmo. Isso eu concordo, viu? É muito interessante isso. Eu vou falar isso e vou lembrar que nós temos culto em Moema hoje, 8 horas da noite. Aguardo vocês lá, que se Deus quiser estaremos lá. Será muito abençoado. Avivamento na Indonésia. Eu sugiro que todos procurem. Não me lembro o nome do pastor agora, mas tem relatos de andar até sobre as águas. Mas, veja, a preocupação não era andar sobre as águas, tá? A preocupação era atravessar o rio para pregar o evangelho. Eles tinham recebido uma direção do Espírito Santo para ir até uma certa aldeia. Quando eles atravessaram, quando ele conta a experiência, ele diz que ele atravessou o rio pensando que a água batia nos joelhos. Água, eu imagino que a água muito barrosa, né, muito escura, né? Ele não percebeu, ele achava que estava andando com água rasa. E os moradores da região, olhando eles atravessando o rio, pensaram, não, vamos atravessar também. Quase se afogaram, voltaram para trás. Aí eles perceberam que de fato foi um milagre. Mas fizeram isso não na intenção do milagre, não. O milagre foi o recurso que Deus criou ali, a circunstância que Deus proveu, para que eles pudessem pregar o evangelho. A motivação de pregar o evangelho era tão grande que os milagres eram corriqueiros. É isso que eles narram nesse avivamento da Indonésia. Mas aí eu deixo como... tem que procurar na internet, procura na internet que vai encontrar, tá? Avivamento, né, na Indonésia. Isso pro João. Eu estou pensando aqui, há quanto tempo que a gente não prega sobre Mateus 28, né? A gente não quer tocar, a gente... Como é um texto muito comum, né? A gente não usa muito, né? Não fala muito nos domingos, né? Para provocar a igreja, né? A pregar o evangelho, né? Jogar essa responsabilidade sobre o ombro de todos nós, né? E eu creio que é interessante, né? Nós estimularmos nosso povo a pregar o evangelho. Nós estamos aqui na Comendador Castro, 553, Ipanema, Porto Alegre, debaixo de uma chuva que não acaba mais, que chove sem parar aqui nessa terra. Deus tenha misericórdia aqui do nosso estado, que está sofrendo muito com as chuvas. Orem por nós aí, todo o Brasil. Né? Verdade. Oremos pelo Rio Grande do Sul, né? Pelas famílias que estão afetadas. Deus abençoe os ouvintes da Sara Brasil. Deus guarde em nome do Senhor Jesus. É verdade, amém. Vamos estar clamando por esse povo, né? Pessoal fechando na rádio e aqui no YouTube a gente consegue
ficar mais tranquilo um pouco para poder fazer esse fechamento, né? Eu estava me lembrando aqui da mensagem do Dr. Miles Monroe, em uma das nossas celebrações anuais, onde ele ministrou sobre Mateus 28, né, do 18 até o 20, ele intitulou aquela mensagem de Trabalhadores Verdes, Colheita Madura. Vocês se lembram disso? Rapaz, eu não lembro, não. É impossível me esquecer, porque aquilo lá mudou... 25 anos atrás, 25 anos atrás. Aquilo mudou minha mente, assim, acerca disso tudo, né? Eu lembro que ele falava no corpo da mensagem o que a igreja é, o que a igreja não é. A igreja não é um clube social, a igreja não é um supermercado de produtos, a igreja não é... E ele ia falando sobre... Nessa mensagem que ele trouxe aquele entendimento, né, que de fazer discípulo é aluno, é aquele que aprende com o mestre, né? E ele falou sobre essa questão da evangelização. Os trabalhadores os campos estão brancos, estão prontos, mas ainda está faltando gente para fazer a grande colheita, né? Então ele falava assim, a colheita está madura, mas os trabalhadores estão verdes. Da necessidade não apenas dos obreiros, ele não falou sobre os obreiros, porque os obreiros estão evangelizando. O cara, se ele é obreiro, ele está ali, de certa forma, passando as boas novas, mas o corpo de Cristo em si, ele citou, foi ele que, talvez pela primeira vez eu ouvi falar que, líderes geram líderes, ovelhas geram ovelhas, levando a maior responsabilidade da disseminação do evangelho no meio social para o corpo da igreja, mais do que pelas próprias lideranças, que já estão com a agenda ali em formação de novos líderes, na condução da igreja, em alimentar o rebanho com a palavra, né? Claro, levando no púlpito e até mesmo fora dele o evangelho, mas o despertamento de toda a igreja, né? Essa questão de onde há muita evangelização e novos convertidos, há muitos milagres. Isso é a tônica do avivamento, né? Tem gente que entende o avivamento como uma época de milagres sobrenaturais. Não, o avivamento é uma época de grande evangelização e, por consequência, acontecem grandes milagres sobrenaturais, como essa situação da Indonésia aí, por exemplo, né? Do cara pegar, simplesmente botar o pé na água, atravessar esse rio aqui, porque a aldeia é do outro lado ali, e ele literalmente atravessar um rio inteiro sem se dar conta que aquele rio não dá pé. Ao mesmo tempo, ele sentindo a sola do pé dele firme, né, com a água até o joelho. Que coisa fenomenal. Eu não sabia disso não, Robson, mas que coisa fenomenal. E eu estou procurando o nome do pastor aqui para passar para vocês, que não é o único milagre não, tá? Ele vai narrando vários milagres. Ele prega, ele ainda é vivo, tá? Deve estar na casa dos 70, 80 anos. E ele conta, é impressionante ele contando os milagres, é impressionante o que Deus respalda de milagres, mas não é o único, não. Se você pegar, por exemplo, a China também, comunista, né? A perseguição da igreja que está escondida, a igreja da China, os milagres lá também são um negócio impressionante. E assim, a consciência dessa igreja que é perseguida pelo governo chinês de que tem que pregar o evangelho. Isso é que é outra coisa impressionante. Não desiste, não se acomoda, não acha que isso pode ser, vamos dizer assim, administrado de outra maneira, que pode ser conciliado com o discurso do governo chinês, porque existem duas igrejas na China, não sei se vocês acompanham isso, né? Duas igrejas, uma que é, vamos dizer assim, respaldada pelo governo chinês, mas o governo chinês interfere, inclusive, na pregação, na forma, na maneira, e a outra que é a igreja perseguida. Maravilha. Amém, gente. A China, se tiver 10% de cristãos, já vai ser a maior igreja do mundo. Já é a maior igreja do mundo, se eu não me engano. É a maior igreja cristã do mundo. É a maior igreja. Queridos, eu preciso sair. Que Deus abençoe vocês. Hoje... Estamos finalizando aqui, Bispo. Estamos todos finalizando. Acho que deu bom aqui. Já cutucamos aí o pessoal para pensar. Mandaram um print aqui de um grupo de discipulado, aqui, de um grupo
O link do programa chegou lá e o comentário foi: se você, o discípulo comentou, se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá, né? Que frase, meus amigos, o programa de hoje está quente. Que bênção, estamos tocando geração. Obrigado, pessoal, que participou aqui no YouTube, né? Ao vivo. Tem mais gente agora do que quando começou, tá? Geralmente começa com bastante e vai caindo. Nós temos mais gente agora do que quando começou. Deus abençoe os participantes pelo YouTube. Um grande abraço. Um abração a todos. Abraço a todos. Fiquem com Beijão, Deus. gente. Abençoe vocês. Tchau, até amanhã. tchau. Até mais, Denis.